quando a gente fala de cirurgia de região frontal, essa é uma área bem delicada, né, na cirurgia dermatológica. E o que acontece? Quando você não domina a técnica da cirurgia, obviamente que você não entrega excelentes resultados, né? Então você pode ter um índice grande de complicações e, obviamente, que você não vai conseguir faturar com cirurgia dermatológica. Ou o seu faturamento vai ser muito pobre, muito baixo, porque você também não vai se sentir segura para cobrar, para precificar os seus procedimentos da forma adequada, né? Se você não entrega resultado, você também não se sente bem, não se sente segura para fazer uma precificação, para você faturar de forma adequada com cirurgia dermatológica, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem falar aqui. A região frontal é uma região, digamos assim, bem capciosa, porque ou você domina essa região, você entrega resultados, excelentes resultados, ou você não entrega excelentes resultados, você entrega resultado ruim. E o problema do resultado ruim na região frontal não é simplesmente uma cicatriz alargada, uma cicatriz inestética, uma cicatriz com discromia, né? Ou com hipertrofia queloide, não é isso. A região temporal, qual que é o grande problema dela? Porque você pode distorcer a fisionomia do paciente. Esse é o grande problema da cirurgia nessa região. Fora que é uma região, então, muito vascularizada e também muito inervada. Então, quando você peca nesse domínio da técnica, você pode deixar o paciente, então, com sequelas, né? Com sintomas de parestesia, por exemplo, ou você pode deixar o paciente com assimetrias, né, por lesão do facial, por exemplo. Então, é uma área muito capciosa. Ou quando você faz a cirurgia, você não programa de forma adequada, pode acontecer de você tracionar o supercílio. Então, por isso é tão importante que você analise e que você faça um projeto, você estude a região antes de fazer a cirurgia. Porque eu vejo muitos alunos que veem, por exemplo, a região frontal. Então, como que a linha de força? A linha de força é assim, você pede para o paciente fazer esse movimento. Então a linha de força ela é transversal. Então vamos tirar a lesão, né, um baso, alguma coisa assim nesse sentido, e vamos fazer a sutura assim. Só que não é dessa forma, né? Porque nem sempre suturar assim vai ser o melhor para o paciente. Porque às vezes você pode suturar de forma transversal e tracionar o supercílio do paciente. O paciente pode ficar assim, ó, né? Então ele pode ficar dessa forma aqui, ó, e depois é muito difícil de corrigir. Então, por causa da fisionomia, né, da face do paciente, é muito importante que você domine essa região frontal cirurgicamente. Então tem a questão de você distorcer mesmo porque você tracionou. Você pode ter um problema porque você seccionou um vaso, existem vasos calibrosos nessa região, existem nervos importantes, nervos sensitivos e também nervos motores. Então, se você não domina essa região, fica muito complicado. E é por isso que muitas vezes vocês não conseguem precificar as suas cirurgias de forma adequada, vocês não conseguem faturar com cirurgia dermatológica, porque fica muito difícil faturar com uma cirurgia de péssimos resultados, né? E você só vai conseguir melhorar o seu faturamento, dobrar, triplicar, né? Aumentar de forma importante o seu faturamento se você entregar resultados excelentes. E resultado excelente passa não só pela qualidade da cicatriz, mas também pela harmonia, pelo equilíbrio da fisionomia da face, né? Da fisionomia do paciente. Então, por isso que é tão importante que vocês tenham o refinamento da técnica, que vocês tenham as mãos leves, que vocês tenham o domínio da técnica, né? Que vocês saibam aonde é que está indo o bisturi. Não só a lâmina fria, a lâmina 15, mas também o bisturi elétrico, porque às vezes durante a incisão você não faz nenhuma iatrogenia, não secciona nenhum vaso e nenhum nervo importante, mas aí quando você vai fazer a eletrocauterização, você vai lá e cauteriza o nervo, né? Então, na hemostasia você às vezes pode causar uma iatrogenia.
Então, é isso que eu falei para vocês, né? A precificação passa pelo domínio da técnica. Se você não domina a técnica, é impossível você faturar, né? Faturar o quê? 3 mil, 5 mil com uma cirurgia dermatológica? Sim, é possível. E eu vou te passar todo esse caminho. Existe sim essa possibilidade. Pode parecer impossível, não é? Até eu mesmo, se estivesse ouvindo essa história, talvez não acreditasse que isso fosse possível. Mas é sim possível e você vai entender como é que se faz isso. Bom, antes de tudo, vamos falar então um pouquinho das linhas de força da região frontal, as linhas de Langers, tá? As linhas de Langers, que são as linhas de força, elas são perpendiculares, então elas são geralmente perpendiculares às fibras musculares. O que significa isso? Então, por exemplo, aqui na boca, as fibras musculares têm esse sentido. E as linhas de força, elas são transversais, ou seja, elas são perpendiculares às fibras musculares. E como que a gente sabe disso? Por causa do código de barras, né? Então você pede para o paciente fazer aquele movimento do beijo e você vê que as rugas são, elas são longitudinais. Então as linhas de força, elas são transversais às fibras musculares. Já na pálpebra, por exemplo, elas já coincidem com as fibras musculares, porque o músculo orbicular aqui dos olhos tem esse sentido, né? A fibra muscular tem essa direção. E a linha de força, ela coincide, tanto que na blefaroplastia a gente faz essa incisão, né? As linhas coincidem, as rugas coincidem com as fibras musculares. E na região frontal a mesma coisa. E aí, para você saber exatamente onde que está a linha de força, na face é muito fácil. Você pede para o paciente fazer uma careta, uma mímica facial. Então, por exemplo, na glabela, aqui nessa região, ó, elas são verticais. Tanto que a gente está cansado de ver, né, paciente que vem fazer toxina, justamente para evitar o aprofundamento dessas rugas que são verticais aqui na região da glabela. Já na fronte, as linhas de força, elas são transversais, tá? E por que isso é importante? Porque quando você posiciona uma cicatriz na linha de força, a qualidade da cicatriz vai ser muito superior, né? Vai ser muito melhor. Ela vai ficar muito mais disfarçada, ela vai ficar escondida, ela vai ficar camuflada. Então, por exemplo, quando você faz uma cirurgia no sulco nasogeniano, se você posiciona bem ali no sulco, a cicatriz vai ficar muito melhor, ela vai ficar muito mais camuflada, tá? Então, por isso que o objetivo é a gente posicionar a cicatriz sempre que possível na linha de força, na linha de Langers. Porém, existem algumas situações que isso não é possível, porque se você fizer isso, você vai causar uma distorção da fisionomia do paciente, tá? E por isso que é tão importante. Eu vou falar um pouquinho da inervação aqui da região frontal. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco o meu quadro aqui. Então, vocês imaginem aqui, olha, o supercílio de um lado, né, aqui do outro, e aqui a região frontal. O que acontece? Nós temos aqui, ó, o forame supraorbitário, você pode palpar, é por onde sai o nervo supraorbitário, que é um ramo do oftálmico, que é um dos grandes ramos do nervo trigêmeo. E o trigêmeo, vocês sabem que é um nervo responsável principalmente pela sensibilidade da face. Tanto o nervo facial quanto o nervo trigêmeo, eles são mistos, na verdade. O nervo facial, ele é um nervo predominantemente motor, mas ele tem uma porção sensitiva que é a gustação. E o nervo trigêmeo, ele é principalmente sensitivo, mas ele tem uma porção motora que é a mastigação, né? Ele inerva o masséter, os pterigoides, que são responsáveis pela mastigação. Mas então o trigêmeo, ele é basicamente sensitivo, ele dá a sensibilidade da face. E o ramo oftálmico, ele dá origem ao ramo supraorbitário, que emerge aqui, ó, bem aqui na linha médio pupilar. Você vai fazer aqui a linha médio pupilar e você tem o forame supraorbitário por onde emerge o supraorbitário, tá? E a gente tem também os ramos supratrocleares e nasociliares, que são nessa região aqui da glabela. Então, o supraorbitário faz isso, e aqui tem o supraorbitário, o supratroclear e nasociliar. Por que isso é importante de vocês saberem? Porque a região frontal, a sensibilidade, ela vai se dar por esse ramo supraorbitário principalmente, que vai subir e vai dar sensibilidade à região temporoparietal, toda essa região.
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, às vezes, fazer uma toxina, por exemplo, na região frontal, e quando você coloca a agulha, o paciente fala, nossa, senti um choque que subiu assim até a região parietal, porque você provavelmente encostou ali no ramo supraorbitário do nervo trigêmeo. Pois bem, e por que é importante você saber disso? Porque a cirurgia, quando você realiza uma cirurgia na região frontal, existe uma possibilidade de você seccionar, de você lesionar o ramo supraorbitário ou supratroclear. E aí, como sintomatologia, o paciente vai ter então parestesia dessa região, como a gente falou, ou ele pode ter um neuroma. Então ele vai ter um neuroma e ele diz assim, quando eu toco assim, doutor, nessa região, eu sinto um choquinho que sobe pela minha cabeça, tá? Então o paciente pode ficar com uma parestesia, né? Fica com uma parestesia, ou ele pode ter uma hiperestesia por causa de um neuroma que pode ter acontecido lá. Daí você vai falar, mas doutor, como que eu vou fazer? Como que é? Durante a cirurgia, por exemplo, quando você vai tirar ali, você pode tirar um baso, você vai tirar ali um nevo, por exemplo. Então é importante que, qual o cuidado? Você incisou a pele, chegou no subcutâneo, você já para por ali, não continue, né? Não continue aprofundando, porque se você continuar aprofundando, você pode dar de cara ali com o supraorbitário, que é um nervo muito superficial, tá? Ele é bastante superficial. Então você tem que tomar bastante cuidado. E é possível visualizar esse nervo? Sim, é possível. Você vai ver como se fossem fios de... Sabe fio de costura? Aquela linha branca? Você vai ver dessa forma aqui, algumas linhas brancas que sobem aqui nessa região. Então, o segredo você vai fazer uma cirurgia na região frontal. Cuidado, não aprofunde muito, porque você pode pegar ali algum ramo do nervo supraorbitário e causar no paciente uma parestesia ou até uma hiperestesia por um neuroma, tá? Esse é o cuidado que você tem que tomar. Em relação à vascularização, qual que é o problema? A vascularização nessa região da glabela, a gente já sabe, por causa dos preenchedores, que a gente não deve, que essa é uma região de risco, né? Por quê? Porque há a possibilidade, não é, num preenchedor da região glabelar, o paciente fazer uma maurose. Então, na cirurgia dermatológica, o que pode acontecer nessa região? Um sangramento muito exuberante, tá bom? Então a gente precisa tomar cuidado, porque as artérias aqui supratrocleares, nasociliares, elas são bastante calibrosas. Aí você fala, tá, mas e durante a cirurgia, se ocorrer uma secção inadvertida desses ramos, o que a gente pode fazer? Você pode cauterizar o vaso, não tem problema. Fazer hemostasia, você pinça o vaso e cauteriza, faz uma eletrocauterização. E às vezes você consegue controlar esse sangramento, e às vezes não. Se o sangramento for mais exuberante, você pode dar um ponto ali mesmo. Pode ser com um fio inabsorvível de preferência, né? Eu gosto de usar um Vicryl, que é um fio de longa duração, mas você usa o que tiver lá na hora. Um Catigu ou um fio, se tiver só o fio de nylon, melhor você dar o ponto ali com o fio de nylon para estancar o sangramento, tá? Você pode, na hora que você tem ali o sangramento, eu sempre falo para os meus alunos, né? Começou a sangrar, a primeira conduta é comprima. Comprima, aguarde ali uns 5 minutos, aperte bem o local, né? Muito cuidado para não comprimir a região do globo ocular, para você não causar um reflexo vagal, né? Às vezes você está operando aqui a região da pálpebra e por acaso ocorre um sangramento e você comprime muito, pode fazer um reflexo vagal no paciente. Então, pálpebra tem que tomar muito cuidado nessa compressão. Mas imagine que foi aqui na região glabelar. Então, começou a sangrar, a primeira conduta é a comprima e aguarde ali uns 5 minutinhos. Quando você tirar ali o dedo, o sangramento já vai ter diminuído sobremaneira, tá? Mas você pode também clampear com Kelly e você pode cauterizar, fazer a eletrocauterização, como a gente falou, ou você pode dar um ponto mesmo ali, dê uma volta, mais uma volta, um ponto que eu digo macho, que é um pouco mais profundo, 2 voltas no mesmo lugar e aperte bem o nó, tem que ficar bem apertado para que aquilo seja hemostático, porque às vezes você dá um ponto ali meio frouxo, aquele nó se desfaz e depois pode voltar o sangramento, tá? Então assim, nessa região na região frontal em si aqui, nessa região aqui, ó, frontal, não há um grande risco de sangramento, não há nenhum vaso calibroso nessa topografia. Onde você vai encontrar vaso calibroso é aqui, tá? Na região da glabela, principalmente os supratrocleares, mas
não tem nenhum problema. Se aconteceu sangramento, você pode fazer hemostasia tranquilamente, ou com eletrocautério, ou dando um ponto, como a gente acabou de falar. E nessas regiões aqui, você pode fazer a hemostasia tranquilamente com eletrocautério, pegando ali o vaso. O problema da região, da região frontal, não é nem a frontal em si, mas é a frontoparietal, essa região temporal aqui, ó. Essa região temporal é uma área de risco tanto para a cirurgia dermatológica quanto para os preenchimentos, né? Todos nós estamos aqui carecas de saber que essa região temporal aqui é uma área muito vascularizada, né? Nós temos ali a artéria temporal superficial, que você fazer um preenchedor nessa região é uma área de risco, porque já houve, né, relato na literatura de amaurose também, né? Por causa dos chantes vasculares dessa região com os vasos da retina. E aí ela não é só uma área de risco para preenchedores, mas ela também é uma área de risco na cirurgia dermatológica por dois motivos, tá? O risco não é tão grande quanto nos preenchedores que venha a causar amaurose ou alguma complicação grave, mas são complicações desagradáveis. Por exemplo, se você, durante a cirurgia, se você secciona a artéria temporal superficial, ela é uma artéria calibrosa, enovelada e muito ramificada, tá? E o sangramento é bem exuberante. Qualquer pessoa que já passou já presenciou um sangramento da artéria temporal nunca mais vai esquecer, porque realmente é um sangramento muito, muito exuberante. E aí o que você vai falar para mim? O que eu vou fazer, doutor? Você vai dar um ponto ali, não tem o que fazer, tá? Se você tentar cauterizar a artéria temporal, você vai abrir um pertuito ainda maior e o sangramento vai ficar ainda pior. Então, na artéria temporal superficial, não recomendo que você faça eletrocauterização, já parta para um ponto. Se possível, um ponto interno, né? Com um fio absorvível, pode ser um Vicryl, como eu falei, mas você faz na hora ali com o que você tiver, tá bom? Um fio de nylon, se for o caso, não vai ter outra opção. Mas sempre que você se depara com o sangramento, volta aquilo que eu falei. Comprima o local por uns 5 minutos, se acalma. Depois desses 5 minutos, quando você tira a sua mão, você vai notar que o sangramento melhorou muito. E isso vai te dar a possibilidade, vai te dar tempo para você pensar no que é que você vai fazer, como é que você vai fazer ali a sutura, tá? E para você melhorar o seu faturamento com cirurgia dermatológica, você precisa dominar a região frontal, sabe? Se você não domina a região frontal, região temporal, vai ficar difícil aumentar o seu faturamento, sabe? Vai ficar difícil você precificar de forma justa a sua cirurgia dermatológica. E é possível, como eu sempre falo para vocês, altos faturamentos com cirurgia dermatológica. Bom, vamos voltar aqui então. Então, você pegou ali a artéria temporal superficial, o sangramento é exuberante. Primeira conduta, comprima. Comprima o local, né, por 5 minutos e aguarde, né? Até lá você vai se acalmando para você ver o que você vai fazer. Então, você tira o dedo, a gaze ou a compressa, você vai ver que o sangramento já deu uma melhorada, já tenta clipar ali com um Kelly, né? E aí eu não recomendo que você faça eletrocauterização, tente dar um ponto ali com o fio que você tiver, de preferência um fio de Vicryl, que é um fio absorvível de longa duração. E o nó tem que ser bem apertado, bem justo mesmo, para que aquilo seja bem hemostático. Não adianta o ponto estar frouxo, porque daí o sangramento vai persistir, tá bom? Então, um grande problema na região temporal é o sangramento da artéria temporal superficial se você por acaso seccioná-la. A outra questão da região temporal é o nervo, o ramo temporal superficial do facial. Então é importante que a gente saiba que o facial ele vai emergir mais ou menos 3 centímetros abaixo do lobo da orelha. E ele vai emitir 5 ramos assim, tá? Então esse ramo aqui, que é o temporal superficial, vai passar bem na região aqui da têmpora. E quando você faz uma cirurgia nessa região, então por isso eu digo que essa é uma região crítica, também para a cirurgia dermatológica. E se você causa inadvertidamente uma secção do ramo temporal do nervo facial, e como eu falei no começo da live, o nervo facial ele é um nervo principalmente motor, ele é responsável pela mímica facial. Então se você secciona o ramo temporal superficial, muitos alunos pensam assim, mas é bom, porque daí faz uma paralisia pelo menos de uma metade aqui da fronte,
e daí fica como um botox definitivo. Não, não é isso que acontece. Ocorre um desabamento do terço superior da face. O paciente fica desse jeito e é muito difícil de corrigir. Então, muito cuidado, tá bom? Para a gente não seccionar o ramo temporal superficial. Mas eu vou dizer para vocês que também não é uma coisa muito comum de acontecer, né? Durante os 25 anos que eu fiquei lá na residência, no Hospital Padre Bento de Guarulhos, eu vi um caso só, e foi porque era um melanoma nessa região e a gente teve que tirar na profundidade e infelizmente houve a secção desse ramo. Mas Deus é tão bom que depois de um ano a paciente evoluiu com uma melhora significativa. Ela evoluiu de início assim com esse desabamento, mas depois ela teve uma melhora significativa dessa paralisia do ramo temporal superficial, tá? Então, como eu falei para vocês, do ponto de vista da vascularização, essa aqui é a região perigosa, né? Região não perigosa, uma região que sangra mais, porque os vasos são mais calibrosos, e a região temporal. Do ponto de vista da inervação, nós temos então aqui o temporal superficial, que é o ramo do facial, então que vai alterar a mímica facial, e a questão do ramo os ramos supraorbitários, que são ramos do trigêmeo, né, do ramo oftálmico do trigêmeo, que dá a sensibilidade da região frontoparietal. E aí o paciente pode ficar com uma parestesia aqui nessa região, mas isso também não é comum de acontecer quando você tem um domínio da técnica, tá? Bom, vamos falar aqui. Aí por que eu trouxe a região frontal para a gente discutir hoje na cirurgia dermatológica? Ela é muito importante, porque ela é uma área uma área grande até, né, da nossa face. E ela é muito importante porque qualquer alteração da anatomia pode trazer uma distorção da fisionomia do paciente. Isso é muito desagradável. Então eu percebo que às vezes vocês vão fazer uma cirurgia, vocês não avaliam, não analisam a face do paciente. E às vezes vai muito assim no ímpeto de que a linha de força é transversal, então você tem uma lesão aqui, então vamos fazer assim. Então se você tem uma lesão nessa região, a lesão tem mais ou menos, sei lá, 1 centímetro, o defeito, você vai e faz um fuso assim, faz a sutura e o paciente fica com esse resultado aqui, ó, com essa tração. Entende? Do supercílio nesse sentido. Assim, por exemplo, de um lado. E aí é muito difícil de corrigir, porque o paciente vai ficar com esse lado do supercílio tracionado assim, e aí você não consegue resolver isso depois. Então, quando você tudo bem, vai tirar uma lesão pequena aqui na região da fronte, que a distância mais ou menos vai ser talvez de meio centímetro na altura, mais ou menos. Então tudo bem, isso não vai trazer grandes complicações. Num primeiro momento na cirurgia você vai perceber que sim, qualquer movimento que você faça no sentido de retirar pele assim, deixando uma cicatriz transversal na região frontal, vai haver uma pequena tração do supercílio. Porém, essa tração ela é temporária, porque a pele ela é elástica, né? Graças a Deus ela é elástica. Então vai acontecer, você já vai falar para o paciente, olha, a tua sobrancelha vai ficar um pouquinho puxada, mas depois você vai ver que durante umas semanas, um mês mais ou menos, a sobrancelha volta para a posição inicial, porque o próprio movimento do músculo traciona a pele e ela acaba cedendo. Porém, se você tira uma lesão que tem mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, 1,5 centímetros, daí o que vai acontecer? Você vai causar esse tipo de movimento do supercílio, e aí vai ser muito desagradável. Aí você fala, tá, mas aí o que eu faço então? Eu sempre falo para os meus alunos para que façam a incisão de forma circular. Então imagine que você vai tirar um carcinoma basocelular aqui na região frontal, acima do supercílio. Então aqui a gente tem o supercílio aqui, imagine assim. E aí você tem uma lesão aqui assim, ó. Então, não parta já, não só aqui na região frontal, mas em qualquer região da face, ou até mesmo nas demais regiões do corpo, evite já fazer assim, já vai e faz um fuso assim. Porque quando você faz esse fuso, vamos colocar aqui, ó, quando você faz esse fuso aqui, você já determinou que a incisão vai ser transversal, aí danou-se. Porque se na hora que você fechar isso aqui, o supercílio ficou puxado lá para cima,
tarde demais para você corrigir isso. Inclusive porque é melhor você ter um defeito circular do que você ter um defeito fusiforme para você fechar, caso você tenha que fazer um retalho ou mesmo um enxerto, alguma coisa assim. Então é importante que na região frontal ou mesmo outra região, que se for uma lesão maior, eu sempre recomendo aos meus alunos, faça de forma circular. E depois você vai analisar como é que você vai fechar essa ferida. Se você vai fechá-la, e aí eu falo para os meus alunos, tenta fazer assim, vai tentando, sabe? Isso aqui tem uma infinidade de possibilidades. Você pode deixar a incisão vertical, você pode deixá-la transversal, você pode deixá-la meio oblíqua do outro lado e assim vai. Olha só a quantidade de possibilidades. Então, e como que você vai escolher, como que você vai determinar qual vai ser o sentido da cicatriz? Você vai dando pontos, você dá um ponto aqui e outro aqui. Então você dá um ponto lá e aqui, aí você vê, ficou bom? Não ficou bom, tira. Vamos tentar assim, nossa, assim distorceu, tira. Faz assim, vai fazendo, fechando em todos os sentidos para você ver qual vai ser o melhor sentido da incisão, do fechamento da sua sutura, tá bom? Então imagine que você... Aí você fala, tá, mas e a linha de força? Esquece linha de força nesse momento, você não vai levar isso em consideração, né? A linha de força é assim, mas se você está fechando melhor, e o melhor que eu digo é no sentido que vai fechar de forma menos tensa, e também, quando eu digo no melhor sentido, é no sentido que vai distorcer, ou que não vai distorcer a face, que não vai distorcer a fisionomia do paciente. Então isso é super importante você estar atento, né? Então avaliar sempre ter sempre uma avaliação global do rosto do paciente, não só ir lá, vai, corta, costura e sutura, e depois fica o rosto fica deformado o rosto. Então imagine que você decidiu que vai fechar assim. Então você decidiu que assim é a melhor forma de fechamento. Você vai dar um ponto aqui e outro aqui. E aí a sutura final, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. E eu já cansei de fazer isso, inclusive já mostrei casos aqui para vocês na minha rede social, que eu fechei dessa forma, totalmente contra o sentido da linha de força, obviamente. Mas foi a forma que melhor fechou aquele ferimento, aquela ferida, né? E não causou distorção da fisionomia. Então sempre que você vai operar a face do paciente, sobretudo a região frontal, muita atenção se aquilo não causa uma distorção, tá? E aí você vai falar, tá, mas aí você fechou desse jeito. Uma outra opção, região frontal vai muito bem, a cicatrização por segunda intenção. E por que eu digo isso? Não é que você vai deixar lá o defeito, aquele defeito circular enorme, totalmente aberto e que vai cicatrizar por segunda intenção. Não é isso. O que a gente tem que fazer é sempre aproximar o máximo possível, aproximar o máximo que for possível. E às vezes esse defeito aqui, gente, ele não vai fechar totalmente. Você vai aproximar. Então você vai fechando pelas extremidades. Você vai fechando pelas extremidades até que chega no meio, não fecha totalmente. Então fica um fuso assim meio abertinho no meio, não tem problema. Você orienta o paciente a usar uma pomada com um antibiótico tópico, mais um debridante químico ali, na pomada já tem, que é a colagenase com cloranfenicol. O paciente vai fazendo o curativo e aquilo cicatriza e evolui muito bem. Então, a região frontal é uma região que vai muito bem para cicatrização por segunda intenção. E aí, quando você tira de forma circular, vocês lembram que quando você tira, você não respeita a relação de 1:4 entre o menor eixo e o maior eixo, o que acontece? Sobram dog ears. O que é isso? Então, aqui praticamente é 1:1. Teria que ser 1:4. Então, se a gente decidiu que seria nesse sentido, o fuso vai ficar assim. Então, quando você dá esse ponto aqui, aí automaticamente forma o dog ear nas extremidades. E aí você corrige o dog ear. Você fala, eu vou fechar nesse sentido aqui, ó. Então, vai formar um dog ear aqui em cima e o outro embaixo. E você vai mandar para o patologista 3 peças. A peça principal, você vai colocar CBC de região frontal esquerda, por exemplo.
Daí você vai colocar triângulo superior e triângulo inferior, para que o patologista faça uma análise se aqueles fragmentos têm ou não lesão tumoral. E é importante para você saber se você ressecou todo o tumor ou não. Isso é importante. Daí o que acontece? É muito comum, você deve estar se perguntando aí o seguinte, tá, mas vai fazer cicatrização por segunda intenção? Mas por que não faz um retalho já logo aí? Então eu vou te falar. Nem sempre, gente. Na verdade, assim, sempre que possível, a gente tem que pensar na saída mais fácil, mais simples, tá? Nós sempre precisamos oferecer para o paciente o procedimento mais simples, porque ele vai ser mais seguro, vai ter um índice menor de complicações. Então, às vezes percebo que muitos alunos, vamos fazer um retalho, vamos virar daqui para lá. Gente, às vezes não é isso que é o melhor para o paciente, sabe? Então, a gente tem que pensar sempre no que vai ser mais seguro e melhor para o paciente. E pensa bem aqui, ó, se você tem uma lesão aqui na região, então aqui eu vou desenhar um outro supercílio do lado de cá. Nossa, tá feio. Mas dá para entender que tem um supercílio aqui, né, gente? Deixa eu melhorar aqui. Então você imagina que tem um supercílio para cá. Você tem uma lesão desse tamanho na fronte, vai. Que a gente decidiu fazer aquela cicatriz oblíqua. Imagine que você resolva fazer uma das opções seriam 2 retalhos de avanço aqui, ó. Tá bom? Um retalho de avanço nesse sentido e o outro retalho aqui. Para fecharem dessa forma. E a cicatriz resultante para o paciente aqui nessa região seria um H enorme. Eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver como que seria a cicatriz. O paciente ficaria com essa cicatriz aqui na região frontal, veja bem. Ele ficaria assim. Então, o que seria melhor para o paciente? Não é melhor ele ter uma cicatriz oblíqua, como a gente pensou, de ficar com uma cicatriz assim, do que ele ficar com esse H enorme na região frontal? Então, às vezes não sempre, eu prefiro pensar no que é melhor para o paciente, no que é mais simples. A saída mais simples vai ser mais segura. Fora que um retalho, muitas vezes, ele tem uma morbidade maior, né? Um risco maior de complicação. E aqui, certamente, você vai acrescentar muito mais cicatrizes na fronte desse paciente fazendo 2 retalhos. Então, e uma coisa que é importante dizer para vocês é que não são as cirurgias mais complexas que oferecem maior faturamento na cirurgia dermatológica, sabe? Eu recebo muitos alunos preocupados em fazer grandes cirurgias enormes, cirurgias complexas. E não são essas cirurgias que têm alta rentabilidade, alto faturamento. Muito pelo contrário. Primeiro, elas não aparecem em grande quantidade para vocês no consultório, né? Não é isso que aparece no dia a dia. E fora isso, se você vai fazer uma cirurgia complexa, obviamente que essa cirurgia vai te trazer muito mais preocupação, muito mais insegurança, né? E você não vai ficar tão tranquila. Então, é uma cirurgia que vai ser muito mais estressante para você. Enquanto que aparece no seu consultório, no seu dia a dia, uma quantidade enorme de ceratoses seborreicas, lipomas, cisto epidérmico, seringoma, chantelasma, hidrocistoma, orelha rasgada, unha encravada e assim vai, sabe? Névos em grande quantidade. E você muitas vezes não percebe, né? O dinheiro está ali, o faturamento está ali na sua cara. Mas muitas vezes você está muito preocupada com procedimentos complexos, sabe? E a cirurgia dermatológica, como eu sempre falei para vocês, ela tem um alto faturamento. Porque a margem de lucro é altíssima. Porque de material você vai gastar mais ou menos R$10. Fora que a cirurgia é muito tranquila, né? Ela não tem essas complicações graves como necroses, amauroses, essas complicações tão graves. Então a cirurgia dermatológica ela remunera, como eu falei, o seu conhecimento e a sua habilidade. Então pensem seriamente nisso. Não estou dizendo que vocês não devam fazer procedimentos estéticos, né? Aqui na minha clínica a gente faz muito. Não é isso. É que você tem a seu favor mais uma arma para o seu arsenal terapêutico. E tem um outro detalhe, a maioria dos profissionais que atua na sua área não domina cirurgia dermatológica, a maioria não domina. Então muitos profissionais acabam perdendo os seus pacientes porque tem que encaminhá-los para outro profissional.
né? Às vezes fica até uma situação constrangedora, porque o paciente fala, mas doutora, eu queria fazer o tratamento com a senhora, não queria ser encaminhada para outro médico, né? Verônica falou, doutor Ed, aproveitando que o senhor mencionou retalhos, quais são os casos mais comuns no consultório que necessitam de retalhos? São os carcinomas, né? Os tumores, Verônica. Os carcinomas bases celulares, os espinos celulares. Geralmente, quando você remove um tumor maligno, é que ali causa um grande defeito e aí você precisa reconstruir com um retalho ou com um enxerto, né? Mas quando são lesões assim extensas, muitas vezes, se você não se sente segura para fazer, é recomendável que você encaminhe o paciente para algum profissional, né? Pode ser um cirurgião plástico, um cirurgião oncologista. A Verônica falou isso, que as aulas são excelentes. Obrigado, ela está adorando. Eu acho que ela já está no módulo de lesões malignas. E ali tem retalhos, você pode ter visto. São lesões, são cirurgias na face, né? De tumores malignos que a gente precisa fazer retalho. Obrigado, Verônica. E obrigado, queria agradecer todos os meus alunos, né, tanto do hands-on quanto do online, que estão aqui presentes, e também meus residentes, né, pela presença, tá? Então, é super importante isso, que na região... Então, vamos voltar ali na região, falar da região frontal, e dizer isso, que a cirurgia dermatológica é uma área muito pouco explorada, a maioria não atua nessa área. E a maioria não sabe, precifica de forma equivocada, mas muito porque não domina a técnica, né? Então eu quero te ensinar isso, que você domine a técnica e tenha refinamento, para que você tenha excelentes faturamentos com cirurgia dermatológica. Verônica diz que sim, que ela entendeu, teria que encaminhar muitos no início, sim, até depois... mas essas que eu estou te falando que você terá que encaminhar, talvez tenha que encaminhar, Verônica, são essas lesões grandes que necessitem de retalhos e enxertos. Todas as outras lesões, você viu no curso, você vai ser capaz de fazer tranquilamente, tá? E aí conseguir altos faturamentos com essas cirurgias, tá? Com essas cirurgias simples, porque elas aparecem em grande quantidade. Então imagina que se você precificar pelo valor de uma toxina, cada uma delas... sendo que de material você vai gastar em torno de R$10, a margem de lucro é altíssima. Então imagine que o quanto que aparece no consultório e que se você passar a indicar, você passar a fazer, quanto que vai ser o seu faturamento num dia. É só você fazer a conta de quantos pacientes com esse tipo de lesão aparecem no seu consultório diariamente. E você muitas vezes não se atenta a isso, né? Então elas passam, as oportunidades passam pela nossa frente e muitas vezes a gente faz vista grossa. A gente faz vista grossa para um aumento do faturamento, que é possível, tá bom? Obrigado aqui pela companhia. Qualquer dúvida que tenham, mandem aí um direct para mim, tá bom? Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.